Depois vocês brigam comigo depois da prova. Então, vamos lá, galera. Hoje eu trouxe um assunto aqui, que ele é uma continuação da gestão de demanda lá, tá? Que é o grau de detalhamento de informações. Não é nenhuma novidade para vocês, que eu já venho falando isso ao longo dos 2 anos que a gente esteve junto aí. Eu venho falando sobre uma coisa que são software de gerenciamento e tal, esse tipo de coisa, né? E hoje eu trouxe para vocês essa questão do grau de detalhamento de informações, que nada mais é do que a interpretação das informações que você tem pelo software, das informações que você consegue coletar, tal. Então, é justamente para isso. Quando você vai fazer uma previsão de demanda, você precisa ter informações concretas, informações corretas, para que você possa tomar as suas medidas de planejamento, né? Então, quanto mais corretas forem essas informações, quanto mais detalhadas elas forem, é melhor para a gente poder tomar decisões. Então, a matéria de hoje justamente fala sobre isso, porque eu falei que não tem nenhuma novidade, então a gente vai só discutir um pouquinho mais detalhadamente essas questões do software de gerenciamento, como que você faz essa previsão de demanda por software, o que você coleta, tá? Então, basicamente é sobre isso. Então, deve ser uma aula rápida, apesar de serem 18 slides, eu acho que a gente anda rápido com isso aqui, por não ter muito novidade para vocês aqui, tá? Então, ó, a importância da previsão de demanda aqui para uma gestão de estoque, né? O excesso do estoque significa dinheiro parado, ao passo que a falta de estoque significa uma perda de vendas. Isso a gente já falou na aula retrasada, né, quando a gente estava falando sobre previsão de demanda. Então, justamente isso. Faltou o excesso de estoque é dinheiro parado e muito estoque falta de estoque seria perda de vendas, tá? Então, afinal, ó, como avaliar a real importância da previsão de estoque, né? A resposta é por meio de uma previsão de demanda, e essa técnica tem o objetivo de fazer uma estimativa da futura demanda por produtos de uma empresa. Então, aqui nada de excepcional, nada de novo, né? A gente trabalha na previsão de demanda e a técnica para se obter essa previsão de demanda é justamente você coletar essas informações futuras, tá? Estimativas futuras, né? Então, ó, como colocar essa previsão de demanda em prática? Aí, ó, há dois modelos de previsão de demanda, que são os quantitativos, ou seja, pela quantidade de informações que você coleta, ou os qualitativos, que são pela qualidade dessas informações que você coleta, tá? Sendo possível ainda uma combinação entre as duas, as qualitativas e as quantitativas. Ok? Eu posso utilizar uma grande quantidade de informações e também coletar com qualidade essas informações. Posso fazer uma junção entre elas e trabalhar as duas, tá? Então, as quantitativas, elas trabalham com matemática e estatística. Ou seja, eu vou procurar lá no software de gestão, né, um histórico de demanda. Ou seja, como que aconteceu as vendas passadas? Quais as sazonalidades que aconteceram? O que aconteceu nessas vendas passadas? Isso vai me permitir que eu tenha essas informações, que eu vá prever essas demandas futuras, tá? Então, elas permitem identificações de padrão, né, que vão surgir uma futura demanda, ou seja, uma previsão futura, tá? Existem os métodos causais e temporais, ou seja, por alguma causa, né, Natal, alguma previsão desse tipo, né, por exemplo, aconteceu alguma coisa no país, essas vendas caíram, então pode ser por causa, e elas também podem ser temporais, tá? Eu posso fazer a previsão anual, por exemplo, e comparar ano a ano o que aconteceu durante todos os meses. Então, eu sempre tenho essa comparação. Ela também
né, dentre as quais também se destacam, ó, nessa questão de causal ou temporal, né? Primeiro, as médias móveis, né, ou seja, as médias de comparativos entre uma e outra, a regressão linear, ou seja, eu posso comparar quando numa caída, numa eventual queda, né, ou uma análise de correlação, ou seja, a relação de causa que estava acontecendo naquele período, por exemplo, teve determinados períodos em que não fiz todo ano, por exemplo, uma liquidação na minha loja. Então, isso é uma análise de correlação. Por exemplo, teve um aumento muito grande naquele mês de vendas, eu preciso saber por que teve esse aumento de vendas. Isso é uma correlação, tá? Ou o método sazonal, ou seja, eventual, de eventualidade, eu vou procurar informações sazonais, informações em períodos curtos, tal, tá? Ou multiplicados também. Então, existe uma série de formatos aqui, pessoal, que é destinado exclusivamente à matemática e estatística, tá? Ou eu vou trazer por tempo, eu posso fazer esse comparativo por tempo ou por causa. Existia alguma causa, existia alguma coisa significativa que fez com que essas vendas permanecessem mais altas, tal. Então, ou por matemática aí, né, ou por causa ou por tempo, ok? Já os qualitativos, né, são baseados em análise e avaliações feitas por especialistas, ou seja, apresentam um nível de previsão mais baixo e são geralmente utilizados devido à insuficiência ou inexistência de dados históricos. Alguns dos métodos são Delphi, Delphi, né, algumas pessoas falam Delphi, Delphi e tal, pesquisa de mercado, júri de executivos e força de vendas. Então, pessoal, quando eu não tenho métodos comparativos, quando eu não tenho lá matemática para eu comparar, e é muito mais fácil você comparar os métodos matemáticos, né? Porque você puxou ali no seu computador, você já tem um comparativo dos últimos 10 anos, por exemplo, do que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, você consegue fazer isso com software de gestão facilmente. Coisa de 2, 3 cliques, você coloca tudo que você quer ali, tá? Já quando você não tem esses dados, por exemplo, você não tem um software de gestão, você vai analisar de forma qualitativa. Você vai pegar pessoas que aconteceram, que tem o corriqueiro, né, o dia a dia. Você vai pegar essas pessoas e tentar comparar o que aconteceu, se elas têm alguma previsão, se elas acham que vai aumentar as vendas em determinado período ou não. Então, ele fala aqui, ó, de júri de executivos, de força de vendas, ou seja, força de vendas se é por funcionários, júri de executivos, eu vou fazer uma reunião executiva entre gerentes, entre diretores, para saber o que comprar, como comprar, tá? Então, ou eu faço ela na outra versão, que é por matemática, ou seja, através de software de gestão ou outros comparativos, ou eu faço aqui pelo qualitativo, que é entrevistar algumas pessoas que são do meu interesse, tá? Que são, por exemplo, eu sou dono de uma empresa, eu vou perguntar para o meu gerente, eu vou perguntar para o meu vendedor o que eu devo fazer, o que eu devo comprar, tá? Beleza? Então, ó, é preciso estabelecer o tempo considerado para o planejamento, né, baseado na previsão, pois é isso que define o melhor método a ser utilizado. Ou seja, qualquer previsão, pessoal, se eu tenho uma previsão, é sinal de que eu me baseei em alguma coisa. Tá? Então, qualquer previsão que eu tenha vai definir o melhor método a ser utilizado. Ou seja, vai definir o que eu vou fazer no meu planejamento estratégico. Tá? Basta eu ter alguns dados na mão para montar o meu planejamento estratégico. Quanto mais preciso forem esses dados, mais preciso vai ser o meu planejamento estratégico. Ok? Em previsões de curto prazo, ó, é possível utilizar um método simples do grupo quantitativo, pois não haverá grandes mudanças. Já nas de longo prazo, diversas variáveis devem ser consideradas. Então,
é recomendado focar mais nos métodos qualitativos, preferencialmente conduzidos por especialistas no assunto. Pessoal, aqui, hoje eu já discordo um pouco disso, porque aqui ele trata, não sei se pelo livro já ser um pouco antigo, né? Ele fala que num longo prazo teriam grandes mudanças. Mas, por exemplo, quando eu analiso os últimos 10 anos da minha loja, ele especifica ao longo do ano, de cada ano, tá? Ele especifica essas variáveis. E eu consigo ter uma noção do que comprar e do que não comprar. Tá? Então, esses softwares, eles avançaram muito hoje. Você consegue ter gráficos comparativos, tal. Então, eles avançaram muito. Então, eu não concordo muito com essa questão de você pegar de longo prazo, você não consegue definir com certeza essas previsões, tá? Hoje eu acho muito mais confiável você procurar num instrumento de computação, tal, gráfica, do que você simplesmente pegar e perguntar para as pessoas o que está acontecendo. Nem sempre, e isso acontecia muito, nem sempre você pega um funcionário, às vezes ele pede para você fazer alguma coisa da preferência dele, às vezes não é nem de preferência do cliente, tá? Então é muito mais fácil, é muito mais correto, é muito mais seguro você procurar essa previsão em software de gestão, tá? Esse pelo menos é o meu posicionamento. Não sei se outros autores aí já mais modernos, né, do que esse livro do Gianese, pensam dessa forma, mas eu acho que é muito mais interessante. Se eu puder coletar os dois, pessoal, melhor ainda, tá? Porque aí eu bato a questão do qualitativo com o quantitativo. Eu bato as informações, por exemplo, das opiniões dos meus gerentes, dos meus vendedores, eu bato essas informações com os gráficos. E aí eu vou ver se realmente está correto, e aí eu começo a ter uma previsão muito mais certeira do que simplesmente eu perguntar para um especialista. Ok? Então, pessoal, por que um software, então, integrado de gestão, ele é altamente recomendado aí, ó? Com o software de gestão integrado, né, e que realiza a gestão das informações entre as áreas, você poderá controlar seu estoque analisando melhor as compras e vendas. Isso é evidente. Quando você pega lá no software de gestão, ele te dá todo um histórico do que foi comprado, por quem foi comprado, como foi comprado, em que época e tal, né? Então, ó, dessa forma será possível identificar com mais agilidade os produtos de maior rotatividade, atuando preventivamente nas reposições. O meu software que eu trabalhava com ele na loja, pessoal, ele te dava quais foram, ao longo do mês, os produtos mais vendidos, sozinho. Naturalmente, você abria lá e pedia quais eram os produtos mais vendidos, ele te dava todo mês qual que era uma relação de produtos mais vendidos, tá? Quem eram as pessoas que mais compravam, tal. Então, ele te dá isso facilmente, muito mais rapidamente, tá? Então, esse software de gestão integrado, normalmente ele te dá informações muito rápidas. Então, por isso que ele dá uma agilidade muito grande, né? Além do mais, o software integrado automatiza processos, tá? Otimizando a eficiência operacional e proporcionando informações financeiras em tempo real, não só financeiras, mas informações de todo tipo, tá? Então, ele automatiza processos, ou seja, métodos de venda, ele automatiza, ou métodos de não só de vendas, mas de, por exemplo, de construção de produtos, de fabricação de produtos, tá? Então, ele automatiza esses processos. Então, é interessante por causa disso. Tá? Com isso, será possível aumentar substancialmente a produtividade e a rentabilidade em curto prazo. Não é só o aumento de produtividade. Quando ele fala aqui de aumento de produtividade, lembra que a gente comentou nas aulas passadas sobre o gargalo, né? O que é o gargalo?
é o nível máximo que eu posso chegar de produtividade sem que ele transborde, ou seja, sem passar daquilo que eu consigo vender, tá? Então não adianta nada eu fazer menos do que o gargalo, muito menos que o gargalo, né? Porque eu vou ter ali capacidade para muito mais, eu poderia estar vendendo muito mais, e também não posso exceder esse gargalo, porque eu começo a atrasar a entrega, e aí fica ruim para mim, tá? Então, o que fala aqui é produtividade com rentabilidade, ou seja, eu vou produzir o máximo que eu posso para entregar isso, tá? Para eu vender isso a curto prazo, ok? Então, ó, quais são os benefícios ainda que um software integrado de gestão aí? Ó? Também pode estar no histórico de vendas dos períodos anteriores. Ó. Ao optar por gerenciar os processos da sua empresa, ou seja, através do software, né, todas as suas vendas estarão registradas, sendo possível analisar o estoque e emitir relatório com as variações de faturamento. Tá? É interessantíssimo, pessoal, porque, como eu comentei com vocês, só os últimos aí 3 anos que essas instabilidades nossas de financeiras, né, econômicas do país, fez com que essas previsões se tornassem mais difíceis, tá? Isso eu não vou negar para vocês que nem o software estava dando jeito, porque ficou uma sazonalidade muito grande. Por exemplo, você vendia bem um mês, você passava 2 sem vender muita coisa. Aí no terceiro você arrebentava de vendas, você vinha lá, fazia compras excessivas baseadas no ano anterior, e ela não era como era o mês do ano anterior, tá? Então, o que que acontecia? Você comprava errado. Você comprar errado é a pior coisa que tem dentro de uma empresa, tá? Você comprar em excesso, você está com o dinheiro parado, e você não comprar o suficiente, você vai perder vendas. Ok? É exatamente isso que acontece dentro de uma fábrica, exatamente isso que acontece dentro de uma loja, de um empreendimento comercial. Ok? Então, ó, ter esse acesso rápido fará com que a gestão de estoque seja bastante eficiente, ou seja, não comprar nem excesso nem a menos, tá? Além do mais, conhecer as preferências de aquisição dos seus clientes, né, fornece embasamento para as campanhas de marketing mais direcionadas e estratégicas. Então, eu saber como, e isso é importantíssimo, não só na questão do software de gestão, mas também você ter a gestão das suas publicidades feitas na internet, tá? Essa gestão vai fazer com que essas campanhas de marketing, é interessante você buscar nessas campanhas de marketing, você buscar as informações do que aconteceu no Face, do que aconteceu no Instagram, do que aconteceu no Google, porque é elas que vão te dar essas informações, elas que vão te dar esses parâmetros para que você faça esse planejamento. Tá? Então, não só a questão do software de gestão integrado, tá? Mas você também analisar as suas publicidades, ver lá qual foi o retorno delas, do Face, do Instagram, do próprio, às vezes, até o software de venda, ele te dá essas informações, tá? Então, é importantíssimo essa questão de você analisar não só o software, como também do Facebook, a análise lá do Face e os outros sistemas, tá? Outro fator aí de benefício de um software integrado, né, é a segurança dos dados, ó. Normalmente ele gera planilhas em Excel, né, que são ferramentas úteis até certo ponto, mas para empresas com acelerado crescimento, elas não têm os recursos necessários para um controle efetivo. Empresas em crescimento hoje, elas utilizam softwares específicos, tá, de análise, que são mais, vamos dizer assim, mais evoluídos do que o Excel, tá? Mas você já ter uma planilha em Excel gerada aí de um software integrado já é uma grande coisa, tá?
mas algumas empresas, como trabalham coisas mais efetivas, tal, nem sempre a planilha do Excel, nem sempre softwares muito ruinzinhos, né? O meu era bom para minha loja, mas se você levasse para uma indústria, por exemplo, não ia ter nada a ver, porque ele faltava realmente informações. E tinha algumas informações que eu não queria que fosse feito daquela forma, eu não conseguia alterar no software de gestão. Era aquilo ali, pronto, acabou. Era um software pronto e tal, né? Enquanto isso, você tem alguns programadores dentro das empresas, às vezes nem software, às vezes você pega programadores mesmo que fazem programas específicos para a empresa, tá? Então, ó, o avanço tecnológico e a implantação de um software de gestão proporciona faz com que o investimento em um servidor para armazenamento seja rapidamente recuperado. Ou seja, comprar um software hoje, até para lojista e tal, ele é imprescindível e se recupera isso rapidamente. Numa simples questão de você comprar corretamente, você já está recuperando esse valor investido, tá? E sem contar que o fato da empresa passar a dispor de informações sobre o cliente e suas aquisições. Isso a faz caminhar um passo à frente da concorrência quanto à excelência no atendimento, né? Logicamente que você conhecer o seu cliente vai fazer com que você tenha uma excelência no atendimento. Preciso colocar em prática, é lógico, né? Não é só você conhecer. Eu conheço e não faço nada por ele, né? Outro benefício aí do software integrado, né, é a questão do planejamento e controle. Um software que ajuda na previsão de demanda permitirá planejar melhor as rotinas da empresa em curto, médio e longo prazo. É lógico, tá? Isso faz parte do planejamento, tá? A questão de demanda já faz parte do planejamento de como você vai vender, o que você vai produzir para você vender. Então, esse software também ajuda nessa questão de demanda, tá? Isso permitirá também a descentralização das decisões, a melhor administração do tempo. Bom, se eu tenho, logicamente, se eu tenho as informações dadas lá no software por tempo ou por causa, tá? Eu não tenho, às vezes, que consultar toda hora o meu gestor lá, o meu diretor. Eu posso tomar decisões, né, desde que eu tenha essa permissão, né, eu posso tomar decisões sozinhas. Isso que a gente fala de gerenciamento de processos, tá? Gerenciamento de processos, por exemplo, aconteceu uma determinada coisa, eu já tenho que entrar em liquidação. Eu não preciso ligar lá para o meu chefe para saber se eu vou ter que entrar em liquidação ou não, tá? Eu já sei, por exemplo, que em fevereiro eu tenho que entrar em liquidação. Então, eu já vou lá e já preparo todo o material para essa liquidação. Tá? Não preciso perguntar para o meu superior. Então, ó, a geração de relatórios permite que você tenha em mãos informações integradas para tomada de decisões com mais rapidez, sem ter que consultar, né? O controle das compras e vendas faz com que o fluxo de caixa seja apurado com mais precisão, tá? Fluxo de caixa, eu vou gastar corretamente, tá? Fluxo de caixa aí nesse caso, de compras e vendas, né? Eu vou comprar e vender corretamente. De acordo com a demanda de atendimento mensal presente, suas previsões passam a ser mais assertivas quanto à reposição. Isso permite criar um estoque de segurança, além de sustentar suas projeções de lucratividade. Não precisa, pessoal, ser necessariamente mensal, tá? Aqui a gente está citando como exemplo aqui, não precisa ser necessariamente mensal. Normalmente eu fazia na forma de gestão 4 coleções por ano, tá? Que era uma para o Natal, aí depois eu vinha uma já para o Dia dos Namorados, eu vinha uma para Dia dos Pais, né? E vinha uma já antes do final do ano, eu fazia outra promoção para que zerasse o estoque e, né, entrasse com produtos novos, ok? Então, não precisa ser necessariamente mensal, tá? Eu posso eleger um curto período de tempo para estar medindo isso, tá? Ele pode ser mensal, quinzenal, anual, trimestral, aí vai do seu interesse, vai da forma como que você acha melhor, tá? Mas é mais fácil
você fazer dessa forma. É mais fácil você pegar um período de tempo e as causas que são que acontecem nesse período de tempo para você tomar as decisões. Ok? Outro benefício aí, ó, é a automatização e padronização, né? Com a implantação de um software integrado, ó, todos os processos serão automatizados e padronizados, isso é evidente, né? Se eu estou jogando na mão de um funcionário um software para que você tenha padronizações, para que você tome decisões em cima desse software, logicamente que eu vou ter esses processos automatizados e padronizados, né? Então, ó, da recepção ao atendimento técnico, né, passando por vendas, recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade fiscal, tal, desaguando na diretoria, o comportamento processual será o mesmo. Os relatórios terão a mesma cara, sem prejuízo da credibilidade. Então, ó, eu tenho tudo ali integrado, eu tenho tudo fácil e tudo da mesma forma, tá? Não adianta nada também, por exemplo, cada um utilizar um software dentro de uma empresa e cada um gerar um relatório que toda vez eu tenho que ir lá, tenho que ficar explicando esse relatório. Olha, ele funciona dessa forma aqui, você tem que ler esses dados dessa forma. Não, se eu tiver um software integrado, e o que é integrado aí? Integrado é que todos utilizam o mesmo, tá? Isso é o software integrado, todos utilizam o mesmo software. Eu vou ter, lógico, uma padronização. Ok? Não? É ele também lento hoje, tá? Então, outro benefício aí, acompanhamento do crescimento da empresa, tá? Quando o controle da movimentação da sua empresa estiver em suas mãos e a comunicação entre os setores envolvidos for claramente identificada, né, você saberá que todo gasto com implantação e adequação de software de gestão terá sido o melhor investimento em função do crescimento proporcionado. Então, se eu utilizo esse software de gestão, naturalmente eu estou comprando certo, tá? Naturalmente não, né? Ele vai te dar ferramentas para você comprar certo. Se você vai comprar certo ou não é outros 500, né? Então, naturalmente aí, esse crescimento, se houver esse crescimento realmente, muito provavelmente vai ter, tá? Esse software vai valer a pena, tá? Esse investimento vai ter valido a pena, ok? Então, a estabilidade do mercado, a concorrência e o avanço tecnológico são variáveis que você pode considerar na hora de estudar os melhores rumos para a sua empresa. Um software de gestão de estoque ajuda a crescer de forma sustentável, tá? Então, nem ajuda a crescer. Hoje, eu considero que ele seja imprescindível para qualquer empresa de qualquer porte, tá? Não se consegue mais fazer as coisas sem software e sem gestão, tá? Tem que ter. Então, aí, já quase terminando aí, eu falei que ia ser rápido, ó, hoje foi bem rápido também, né? Quase terminando. Então, quais erros devem ser evitados? A gente já falou sobre todos os benefícios, né, de um software de gestão. Então, quais erros devem ser evitados aí, no caso, né? Não realizar, né, análise de cenário, ou seja, no setor de serviços, principalmente na indústria, toda alteração na produção implica desdobramentos futuros, tá? E quando eu não analiso esses desdobramentos, tá? Eles vão ser problemáticos, tá? Quando eles deixam de ser considerados aí no caso, podem vir a gerar impactos desastrosos no orçamento da empresa, tá? A não análise de cenário quer dizer que eu não vou utilizar as informações que esse software de gestão está me dando, tá? Então, essa análise de cenário seria eu não analisar o que aconteceu durante vários meses, né, comparações entre esses meses e tal. Então, isso é um cenário, tá? Quando eu analiso um ano inteiro de um software de gestão, isso é um cenário. O que aconteceu? Aquela curva para cima e para baixo, isso é um cenário, tá? Isso é justamente o que eu quero analisar.
Eu preciso analisar por que eu devo comprar menos no mês de fevereiro. Eu devo comprar menos porque todos os meses de fevereiro foram ruins por conta do material escolar que eu tenho que comprar, do IPVA que eu tenho que pagar. Então, normalmente, fevereiro é ruim, pronto, acabou. Tá? E aí eu vou checar lá no meu software, né, os últimos 10 anos, se realmente esse cenário ele foi desfavorável no mês de fevereiro. Tá? Aí, por exemplo, eu sei que lá em fevereiro é ruim, então eu vou entrar com uma promoção no mês de fevereiro. Tá? Aí a venda alavancou, foi lá em cima, tal. Aí eu pego esse software e vou comparar os últimos 10 anos. Mas o que aconteceu lá no ano passado que deu esse boom todo? Tá? Eu preciso analisar esses cenários, pessoal. Por que aconteceu isso? Porque eu te fiz lá uma promoção. Tá? Isso acontece muito, galera. Por exemplo, que já aconteceu na minha loja, tá? De funcionário querer que eu comprasse bastante coisa porque ele analisou que o ano passado teve um boom de vendas muito grande nesse mês, tal, não sei o quê. E aí a gente foi analisar através das vendas, né? Qual que era o valor dos produtos que a gente estava vendendo e a gente viu que realmente no ano retrasado, por exemplo, em fevereiro nós fizemos uma promoção. É só você analisar lá pelo valor das vendas, né? No software, quais foram os valores das vendas e os descontos que foram efetuados naquele determinado tempo. Você já consegue descobrir por si só ali que você vendeu com promoção. Então, é um cenário, uma casualidade, é uma coisa que você tem que avaliar. Beleza? Ainda aí de quais erros devem ser evitados, né? Desconsiderar a sazonalidade. Isso aqui é importantíssimo, tá, para empresas. Eu já vi do lado da minha loja, outras lojas, que faziam metas de vendas, tá? Aí elas faziam lá as metas e colocava lá, meta de venda sua é 30 mil reais durante o ano todo. Aí você chegava lá, o cara começava a trabalhar em janeiro, né? Janeiro você tem uma queda de vendas normalmente, porque em dezembro todo mundo comprou um monte de coisa, gastou com viagem, com coisa e tal. Então, dezembro normalmente você tem uma queda de vendas. E aí a pessoa ia lá e não conseguia chegar nos 10, nos 20, 30 mil reais, que era a meta dela lá. Aí você chegava em fevereiro, né? Você sabia que as vendas eram baixas e colocou lá mesmo assim 30 mil reais. A pessoa não bateu de novo. Vocês percebem que você começa a desmotivar o funcionário, tá? Nessa questão. E aí, você vai gerar um problema para você mesmo, tá? Não bati meta em janeiro, não bati meta em fevereiro, não vou bater meta em março mesmo, eu vou ganhar só meu salário lá normal. Qual que é, o que você colocou de incentivo na mão desse funcionário para ele vender mais? Colocando metas, né, que não são alcançáveis, tá? Então, eu tenho que considerar essa sazonalidade, por exemplo, para eu compor metas, tá? Então, em fevereiro, eu coloco uma meta mais baixa. Março, a economia começa a se reestruturar no Brasil. Ela funciona assim, é baixo em janeiro, muito baixo em fevereiro, ela começa a se reestruturar, tá? Então, eu preciso considerar tudo isso para que eu monte aí o meu plano de vendas, minhas metas dos meus funcionários, ok? Então, em um outro cenário aqui, né, sua empresa está em dúvidas sobre o que fazer para o próximo Dia das Crianças. Que tipo de produto pode vender mais? Então, citando como exemplo, nesse caso, trabalhar com a previsão de demanda amparada pela tecnologia facilita o processo decisório. Ou seja, que tipo de brinquedo, e você pode fazer isso, pessoal, só para vocês entenderem aí, você pode qualificar, por exemplo, os seus tipos de produtos, tá?
produtos a bateria, produtos a pilha, produtos de qualquer outro gênero, né? Você pode qualificar eles, e aí fica mais fácil para você montar o seu processo decisório, tá? Por exemplo, se eu sei que naquela determinada época você vende produtos mais caros, ou seja, produtos eletrônicos, brinquedos mais eletrônicos, porque o pai vai lá e compra em dezembro um presente melhor, né, para o seu filho, é interessante você saber disso, ok? Então você vai comprar produtos melhores. Já citei para vocês como exemplo aí, né, que a previsão de vendas do supermercado São João, lá quando a gente discutiu bastante sobre isso, né, de que ela tinha que ser focada no seu cliente. No entanto, a empresa tem aí 50, 60 anos de idade e nunca tinha sido feito esse trabalho. Olha como ele é importante, parece que é uma coisa simples, à medida que a gente que a gente conversa sobre isso aqui, mas é porque a gente já vem batendo nessa tecla ao longo de 2 anos, né? De que é necessário você levantar tudo isso, tal, é necessário você levantar quem são os seus clientes, qual é o perfil dos seus clientes, né? Então, isso aqui é muito comprobatório que eu estou falando para vocês. Né? Você tem que ter você não pode desconsiderar essa sazonalidade, né? Então, isso porque um sistema integrado fornece um banco de dados, né, com informações sobre o seu histórico de vendas por período. Então, no caso do Dia das Crianças, é possível fazer uma projeção baseada na performance comercial da empresa na mesma data de anos anteriores. Okay? Então, tipo de venda, tal. Se for uma agência de automóveis, eu posso ver que tipo de carros eu estou vendendo mais em determinada época, tal. Tudo isso pode gerar informações importantes, tá? Um terceiro erro aí, confundir com a previsão de vendas, tá? Previsão de vendas não é previsão de demanda, ok? Perceba que prever vendas não é o mesmo que fazer a previsão de demanda. No primeiro caso, você conta com um resultado dado como garantido, ou seja, né, para você prever vendas, né, você vai trabalhar com vendas que foram feitas anteriores, você consegue prever essas vendas. Se você analisar as vendas dos anos anteriores, você consegue prever essas vendas, tá? Já no segundo caso, fazer uma estimativa sem deixar de considerar a margem de erros e eventuais perdas. Lembra que quando eu falei para vocês sobre, quando a gente começou as aulas sobre gestão de demanda, a gente falava que tinha que considerar a margem de erro e eventuais perdas, né? Então, aqui, quando a gente fala de previsão de demanda, eu já tenho que colocar junto essa margem de erro e as perdas, tá? Eu não posso deixar elas de fora. Quando eu trabalho com vendas, eu não tenho que calcular erro, eu não tenho que calcular perda, tá? Simplesmente eu calculo o que foi vendido no ano anterior, nos anos anteriores, com o que eu quero vender agora. Beleza? Deu para entender? Um quarto erro aí, não elaborar estratégias de preço, tá? Com tantas variáveis em jogo, a precificação torna-se ainda mais importante, tendo em vista os impactos que os custos de produção geram para a empresa. Então, você ter uma previsão de demanda, você consegue jogar para o seu planejamento, tá? Tudo aquilo que você conquistou em determinadas ações. E aqui, uma delas, tá? Por exemplo, se eu conseguir fazer tudo certinho, eu tenho como reduzir o meu preço de vendas, tá? Eu não tenho perdas. Naturalmente, possivelmente, eu não vou ter perdas, tantas perdas, tá? Eu consigo jogar isso para precificação. Que nem aquela história dos produtos comprimidos, né? Eu consigo jogar isso para precificação. Eu consigo reduzir o valor, tá? Hoje, tudo aquilo que eu consigo de economia, pessoal, antigamente não. Antigamente eu podia embolsar os lucros, tá? Hoje, com essa questão de
de você ter uma concorrência muito acirrada, tudo que você consegue de economia, tá? Dados, se fosse um produto que seja exclusivo no mercado, aí não, você pode jogar esse preço lá em cima, né, e ter um lucro maior, mas quando você tem uma concorrência muito acirrada, não tem como. Tudo aquilo que você consegue de desconto, você tem que jogar no preço final do produto, tá? Para que ele reduza quanto mais possível, tá? Mesmo que isso seja um produto de um valor alto agregado, né, de alto valor agregado, por exemplo, um carro potente aí e tal, eles estão brigando numa faixa de preço entre eles, então isso se torna importante. Beleza? Então, hoje eu falei que era rápido, ó, foi rápido, nem 1 hora de aula. Né? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Vou pegar o... Vou fazer uma dica. Oh, caramba. Vamos, Jesus. Tá de rosto aí. Bom, o seguinte aí, Alisson não tá. Carol tá aqui também não. Josi. Aqui. Caroline. Alice. Eu. Maria. Matheus. Iva. Tô aqui. Paulo. Eu tô aqui também, viu? Tem certeza? Não. Você respondeu presente? Se não respondeu, não tá, ué. Fica com falta. Ah, então deixa com falta, né? Tá dada a presença pra você, Luiz. Sem problema. Beleza, galera? Tá feito. Então, prova, matéria toda, né? No segundo semestre aí. Beleza? Alguma dúvida? Belezinha, professor. Posso comer? Que eu tô com fome. Eu não jantei. Fique à vontade. Vou comer o que você Boa noite, com Deus. Saladinha, saladinha. Tenho muitas perguntas, vou começar a fazer então. Pode fazer, manda. Manda. Boa noite, Tchau. doutor. Pode começar. Tchau.